estamos aqui com os militantes da MPL, Luiz e Guilherme, que vão tirar um pouco das nossas dúvidas sobre o movimento. Primeiramente, o que é o MPL? Bom, então, o Movimento Passe Livre é um movimento social que luta por um transporte público gratuito de qualidade. Como é que surgiu e por que surgiu? O MPL, por ser um movimento social, logicamente ele não surge do nada, né? Há muitos anos, qualquer pesquisa histórica pode confirmar, que existe a luta em torno do transporte público. A gente pode falar de alguns antecedentes do surgimento do movimento Passe Livre, que foram, por exemplo, a revolta do Buzu, que foi como ficou conhecida uma revolta que aconteceu em Salvador, na Bahia, no ano de 2003, que foi uma revolta onde milhares de estudantes saíram às ruas reivindicando, na época, o passe livre estudantil, e depois de vários dias na rua, cerca de 10 dias aproximadamente, grupos políticos que existiam na cidade tentaram, de forma deslegítima, tomar a frente desse movimento que acontecia nas ruas, ou seja, tentavam responder pessoalmente como se eles representassem todo o movimento, e isso ocasionou acordo entre portas fechadas entre esses grupos, juntamente com o prefeito da cidade, o que ocasionou numa desmobilização geral das ruas. Outros antecedentes que ocorreram logo após a revolta do Buzu, que foi também outra revolta muito famosa, que foi a revolta da Catraca, que começou em 2004 em Florianópolis, onde novamente milhares de pessoas saíram às ruas lutando contra mais um aumento da tarifa que vinha acontecendo ano a ano, que já não era mais suportável. Em 2004, depois de muita luta, depois de muita semana nas ruas, o aumento foi barrado. Mas logo em 2005, a prefeitura anunciou um novo aumento e de novo surgiu a revolta da Catraca, parte 2, amanhã vai ser maior. Inclusive, essas revoltas originaram documentários e depois de dias nas ruas, novamente, o aumento foi barrado. E depois deste grande acúmulo que essas lutas tiveram no país, em 2005, grupos dos países se juntaram no Fórum Social Mundial, que é um fórum que ocorreu em Porto Alegre, e no início do ano foi fundado oficialmente o Movimento Passe Livre. E quais são os seus objetivos? O Movimento Passe Livre, quando ele surge, ele começa com a pauta do passe livre estudantil, que seria um passe livre somente para os estudantes. Mas depois de estudo, se percebeu que essa pauta era uma pauta muito rasa, porque a gratuidade para os estudantes não vai modificar o princípio da mobilidade que hoje que está nas mãos privadas, que é uma mobilidade onde você tem que passar por uma catraca. Se você não ter determinado dinheiro, você simplesmente não tem mobilidade urbana. Logo, se aderiu a uma proposta, que é uma proposta que surgiu na década de 90, no governo do PT, da Luiza Erundina, que é a proposta da tarifa zero. A proposta da tarifa zero, ela vê que a mobilidade urbana deve ser gratuita. Ou seja, o ônibus deve ser gratuito a toda a população, a todos os usuários, a trabalhadores, estudantes, quem quer que seja. A tarifa zero, ela parte de uma outra perspectiva de visão de mobilidade urbana, porque ela enxerga que a mobilidade urbana ela é um direito central e sendo um direito central, ela é pressuposto da realização de todos os outros direitos que nós temos. Por exemplo, A saúde, a educação, o lazer. Exatamente. E com a tarifa zero, esses direitos seriam acessíveis, daí aconteceria o acesso à cidade. Por exemplo, hoje nós temos a saúde gratuita, a educação gratuita, Mas o transporte não mas o transporte não é, ou seja, a locomoção do usuário
até a execução daquele direito garantido por lei não acontece devido à cobrança tarifária. Sabemos que o MPL não tem só um líder. Então como é feito o comando do movimento? No 5º Fórum Mundial Social, aconteceu uma plenária onde foram declarados princípios de organização do movimento Passe Livre. Um deles é a horizontalidade, que chamamos de igualdade dentro do movimento, onde todos têm direito à voz, à fala e o direito de se posicionar, e de forma que não há um líder ou uma pessoa com poder centralizado de forma hierárquica. Não existe quem manda e quem obedece. Todas as decisões são tiradas coletivamente. Ou seja, todas as nossas tarefas, por mais que elas sejam tiradas para algumas pessoas fazerem, por exemplo, hoje eu e o Luiz aqui a gente está dando entrevista, mas isso foi decidido coletivamente, ou seja, 2 pessoas podem vir aqui dar entrevista, não é necessário que todas venham. Contudo, tudo que a gente fala publicamente, a gente tem que responder para o coletivo. O que a gente fala não é o que a gente pensa ou o que a gente acha. Existe uma decisão coletiva por trás. E as funções específicas dentro do movimento, como secretaria, tesouraria, ou até a função que a gente está fazendo aqui hoje, são rotativas, não são fixas, centralizadas em algumas pessoas, fazendo com que todos os militantes tenham participação em todos os setores de uma organização. Quais são as alternativas sugeridas pelo movimento Passe Livre para resolver o problema que enfrenta? O principal subsídio seria o IPTU progressivo, ou seja, é um imposto territorial sobre a ocupação do solo que é cobrado de forma progressiva. Progressiva no seguinte sentido: o IPTU do morador de um bairro periférico talvez seria um IPTU quase nulo, muito pouco. Agora, um IPTU de grandes comércios como shoppings, como banco, como lojas centrais, indústrias, empresas, centros comerciais, teriam de ser autossuficiente para financiar esse sistema. E essa concepção vem de, primeiro, contra a desigualdade social, buscando a igualdade, e segundo, essa concepção é do seguinte pressuposto: por que o dono da indústria deveria pagar o transporte do trabalhador? Porque o trabalhador só sai de casa e pega o ônibus para ir vender a mão de obra na indústria. O banqueiro ganha com o trabalhador saindo de casa e indo pagar a conta no banco. O comerciante da mesma forma e assim por diante. A gente não descarta outras possibilidades. Por exemplo, de financiamento. Por exemplo, o estacionamento rotativo, que seria até uma penalização ao transporte individual, seria uma alternativa boa para ajudar a financiar o transporte coletivo. Além de aluguéis em áreas, lojas no terminal, publicidade nos ônibus, etc. Só que a tarifa zero, por mais que ela execute o financiamento do transporte coletivo, por si só ela não garante um transporte no qual nós imaginamos como deveria ser. Porque o transporte público pode ser tarifa zero, mas pode continuar na mão dessas 2 famílias e pode continuar na iniciativa privada com pessoas lucrando com isso. E a lógica do lucro, qual é a lógica do lucro? A lógica do lucro é que quanto mais pessoas entrem em menos ônibus, ou seja, quanto mais apertado o ônibus vá, mais dinheiro eu vou estar ganhando com menos gastos com o ônibus. Ou seja, a lógica do lucro é contrária à lógica de um transporte coletivo eficaz. Por isso, na nossa concepção, deve existir uma empresa pública para gerir o sistema. É lógico que essa empresa pública não surgiria do nada e nem teria verba para comprar toda a frota de ônibus num instante. Mas com o Fundo Municipal de Transporte, que recolheria o dinheiro excedente do IPTU progressivo, poderia se financiar também a frota de ônibus de modo progressivo, de pouco aos poucos, a fim de que se tenha uma empresa pública de fato. Muitas pessoas dizem que
se for uma empresa pública não vai funcionar, porque nossos serviços públicos são ruins, porque a educação pública é ruim, porque a saúde pública é ruim. Bom, existem problemas sim na saúde pública, existem problemas na educação pública, mas ninguém precisa passar por uma catraca para entrar no hospital depois de se acidentar e nem para entrar no colégio para ter direito à educação. Contudo, nós acreditamos que se existisse um conselho de usuários para o transporte público, no qual os usuários, que mais do que ninguém, podem dizer quais são os defeitos do sistema, onde ele pode melhorar, onde não está bom. Os usuários que pegam ônibus do dia a dia poderiam dizer onde deve existir uma linha a mais, onde não precisa de uma linha, como o transporte deve fluir, porque eles vivem aquilo ali no dia a dia. Logo, um conselho de usuários seria uma saída para um controle popular e eficaz do transporte coletivo. Se houver interesse dos alunos, depois de verem a nossa apresentação, como eles podem fazer para conhecer ou interagir e participar do movimento? Bom, o MPL está sempre divulgando atividades, discussões de textos sobre o tema, realizando mostras de documentários, trazendo, no ano passado a gente chegou a trazer o palestrante Lúcio Gregory, que foi quem, enfim, inventou o projeto Tarifa Zero do governo da Erundina em São Paulo. Mas quem quiser conhecer o movimento de fato e até mesmo participar, além de estar acompanhando as atividades públicas, as manifestações, nós eventualmente realizamos uma reunião de novos membros, que é uma reunião onde nós fazemos uma apresentação geral do movimento, explicamos tudo que a gente construiu, o que a gente pensa, e a partir desse momento a pessoa pode começar a participar das nossas reuniões, que são reuniões quinzenais que nós realizamos nos sábados, e a gente está sempre aberto para novas pessoas interessadas. Pode realizar contato através do nosso blog, que é mpeljoinville.blogspot.com.br, e a página do Facebook.